Bom, nós vamos conversar agora com o advogado, cientista político da PUC do Paraná, Mário Sérgio Lepre, sobre este e outros assuntos. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os telespectadores. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o efeito dessa estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro de ficar em silêncio no depoimento à Polícia Federal. Ele e outros alegam que as defesas não têm acesso à íntegra da acusação, portanto não podem se preparar para responder aquilo que eles não sabem do que estão sendo acusados, com o protesto marcado agora para o próximo domingo. Tem alguma interferência o ex-presidente da República chegar lá em silêncio, sem responder formalmente às denúncias que estão sendo feitas contra ele? Não, eu acredito que aqueles que apoiam o presidente, e são muitos, eles não estão, assim, entendem essa questão que diz respeito ao presidente Bolsonaro como uma perseguição. Então, isso é muito claro eu diria, para uma fatia muito grande da população brasileira. E aí, o que você tem é sempre mais de perseguição, e quanto mais ele é perseguido, eu acredito até que inflama ainda mais aqueles que o apoiam e que vão à Avenida Paulista no próximo domingo. Então, no que diz respeito a qualquer tipo de dificuldade por conta de que não respondeu alguma coisa, isso aí simplesmente não interfere em nada naquilo que ele se propõe a fazer no domingo e naquilo que os apoiadores dele desejam dele. Por quê? Porque ele está dizendo que ele precisa ter acesso, ele não sabe ao certo o que é isso, não tem noção, né, do que está sendo investigado, e por conta disso ele dá aquilo que no direito é muito comum, de você ficar em silêncio. Então isso é perfeitamente possível ainda, né, nessa democracia que temos. Então ele usa disso. E está correto, a estratégia dele para domingo não acerta em nada. Agora, Lepre, esse depoimento de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros investigados está no contexto daquelas investigações que apuram uma suspeita de tentativa de golpe de Estado. Mas Bolsonaro responde a outros inquéritos, a outros processos que tramitam também, dentre outras instâncias, no STF. STF que agora vai ter atuação do ex-ministro da Justiça, agora ministro da Corte, Flávio Dino, que tomou posse ontem. E eu queria saber quais são suas expectativas para essa atuação de Dino, agora ministro da Corte. Veja, uma coisa interessante, né? Em relação à Corte, o Bolsonaro não pode esperar nada, né? Então, não é o Dino que vai... Claro, né? Sempre há um elemento a mais que faz política dentro da Corte. Né? Então, na verdade, isso não é bom, porque a Corte, o próprio Dino está dizendo isso, né, que a Corte ela tem uma responsabilidade acima dos outros poderes. Ele disse isso ontem. Isso não é bom, por quê? Porque a Corte ela não tem esse papel. O papel da Corte é o papel de guardião da Constituição. Então, você não deveria ter ministros atuando, falando, fazendo o papel da política. A política é para quem foi eleito, e ministros não foram eleitos. Então, mas a gente infelizmente tem uma corte que é praticamente dominada pela esquerda, e obviamente, você imagina, vamos pensar da seguinte forma, imagine um Tribunal Superior Eleitoral, uma Suprema Corte totalmente nomeada por Bolsonaro. Então pense nisso, né? Aqueles que acham que está tudo certo, que a democracia ela é perfeita. Só faça a seguinte análise. Imagine em 2022 um Tribunal Superior Eleitoral sendo o guardião da eleição entre Lula e Bolsonaro, e os membros desse tribunal, os 7 membros, 3 são do Supremo Tribunal Federal, todos eles nomeados por Bolsonaro. E é exatamente a Corte que faz a administração das eleições, que faz a regulamentação das eleições, que julga questões que dizem respeito às eleições. Então, é algo que, né, você imagina, a democracia ela precisa ter um pouquinho mais de oxigenação.
Mas isso está desse jeito por conta das nomeações que foram feitas atrás, sem problema. Agora, que há problemas no que diz respeito àquilo que está sendo feito pelos tribunais, isso eu, particularmente, não tenho dúvida alguma. E por conta daquilo que aconteceu durante o período das eleições de 22, é que houve uma série de dificuldades que foram enfrentadas por aquele que governava o país, que levam a essa situação hoje, de você ter esse tipo de investigação. É como se você não terminasse algo. E você não termina algo por quê? Me parece que isso é exatamente obra desses que estão nas cortes. Porque me parece extremamente razoável que aquele que é presidente e que faz a sua tentativa de reeleição governe o país, faça reuniões, se reúne com embaixadores, se reúna com embaixadores. Isso faz parte da política. Mas me parece que não é assim que se entende aqueles que hoje controlam essas cortes. Então, o Brasil ele tem um problema sério. Ele tem praticamente uma Suprema Corte que tem um viés político e que é aquela que dá as cartas e que praticamente empurra para a goela abaixo da sociedade decisões que muitas vezes estão fora do âmbito daquilo que o Michel Temer, o ex-presidente, dizia, né? Que é exatamente o que diz o livrinho. Então ele dizia muito isso, me parece que esqueceram isso. Amanda? Professor, bom dia. Bom, primeiro, para fazer um contraponto, eu acho que o que diz o livrinho foi constantemente atacado pelo ex-presidente Bolsonaro ao longo de 4 anos. Na reunião com embaixadores, ele vociferou um monte de mentiras atacando as urnas eletrônicas do sistema eleitoral do seu país e, em última instância, o processo democrático. Por isso, ele foi advertido, primeiro pelas instituições, pelo Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, julgado inelegível pelo TSE. O senhor não julga graves as descobertas, as revelações feitas até agora pela investigação da PF, troca de mensagens, minutas golpistas, mensagens de WhatsApp de ministros militares do ex-presidente Bolsonaro falando em insubordinação, em não aceitar o resultado das urnas, em não deixar o poder. A gente tem mensagem de zap do Braga Neto, que era o candidato a vice 4 dias antes de terminar o mandato do Bolsonaro, falando para um correligionário: olha, se a gente continuar aqui, pode mandar o currículo da sua mulher. Como assim, se a gente continuar aqui? O Lula já tinha vencido as eleições. Então, parece que é um desrespeito sistemático ao resultado eleitoral e mais uma tentativa de subverter esse resultado. Tanto que isso culminou em 8 de janeiro. O senhor não acha que há fartos indícios, evidências de que o governo anterior conspirou por um golpe de Estado? Bom, primeiro que a gente tem que ver o seguinte: conspirar, o que é isso? Onde está isso na lei? Atuar politicamente dentro do governo e ser presidente e tomar decisões e receber minutas. O que é uma minuta? Minuta é um rascunho. Então, um rascunho você pode analisar, eu não tenho a menor dúvida disso. Analisar rascunho de intervenção no sentido de estado de sítio é perfeitamente possível. Tudo é trazido para aqueles que governam. Então, você tem opiniões as mais variadas. Tomar atitudes, isso é diferente. Então, quando você tem essas investigações, elas não chegam exatamente qual foi a atitude que foi tomada para que você tenha essa situação aí de golpe de Estado, então você não tem crime. E aí você começa a trabalhar com questões de narrativas. Você começa a dizer, olha, então havia lá um WhatsApp de fulano dizendo que você vai continuar aqui. E o que isso significa? Veja que para a administração pública, se você retirar o sigilo de telefones do atual governo, por exemplo, ou mesmo de ministros dentro do federal, o que você vai encontrar? Você vai encontrar gente falando de tudo. Por quê? Porque eu, por exemplo, posso ligar para alguém e falar, mas olha, você não vai prometer tal coisa. E isso é algo que na palavra sai. Agora, o que isso significa no respeito a crime, Amanda? Esse é um ponto. Então, quando você tem esse tipo de narrativa, e aí você associa aquilo que ocorreu em 2022 com atos do 8 de janeiro, os atos do 8 de janeiro são totalmente desassociados daquilo que aconteceu em 2022. Por quê? Olha, porque você tinha pessoas na frente do quartel. É um direito de manifestação. Essas pessoas que estavam na frente do quartel, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram profissionais liberais, eram religiosos, eram pastores, eram empregados de alguma coisa. E aí, o que eles poderiam fazer no respeito ao golpe? Foram instigados para ir para a esplanada dos ministérios e lá, infelizmente, ocorreu algo que não poderia ter ocorrido. Agora,
Veja, cadê as imagens daqueles prédios? Cadê os depoimentos de pessoas que diziam que estavam ali e, de repente, não é mais assim? Um general que estava lá dando água para pessoas, então você tem imagens que poderiam esclarecer uma série de fatos em relação àquilo. E aí você associar pessoas no governo em 2022 com aqueles atos, veja, por que fariam isso? Se eu estava no governo em 22, os atos teriam que ser em 22. E não em 23, quando eu já não era mais presidente. Não tem sentido. Como é que eu vou dar um golpe depois que foi nomeado generais, almirante, etc., pelo novo governo? Então, é uma coisa assim, extremamente... É uma narrativa que vai se construindo, e você vai chegando nesses pontos, ok? Qualquer WhatsApp dizendo que você poderia estar aqui com a gente... Então, isso já significa, pronto, está aí o golpe. Então, minutas e uma série de coisas, isso é muito ruim, é péssimo para o Brasil. O Brasil tem tantos problemas, o presidente atual está aí falando muitas coisas a respeito da política internacional e a gente falando aqui de algo que não tem sentido, né? Por quê? Porque me parece muito mais uma narrativa do que efetivamente algo que interessa ao país. Isso as investigações ainda vão mostrar, né? Queria agradecer Mário Sérgio Lepre, que é cientista político da PUC do Paraná. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Bom dia.